Iniciando então mais um estudo do o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. A partir do item número 11, escândalos, cortar a mão. Esse é um dos textos, um dos tantos textos em que Jesus sempre utiliza figuras de linguagem para poder explicar um conteúdo moral. É importante que nós façamos a interpretação correta para assimilarmos o verdadeiro ensinamento daquelas palavras. Eu vou ler para vocês aqui então duas citações que Kardec selecionou, uma do livro de Mateus, aliás, as duas do livro de Mateus, embora Lucas também faça uma citação nesse sentido. Então ele diz assim para nós: o que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e o lançassem ao fundo do mar. Aqui só para a gente fazer uma referência, Jesus falava sobre a pureza das crianças, e dessa pureza falava também sobre a fé, falava também sobre a disciplina em seguir os ensinamentos que eram transmitidos por Jesus. E aí então, quando ele falava sobre essa questão dos escândalos, era muito mais natural naquela época aquela perseguição àqueles que se declaravam como cristãos. Não necessariamente uma perseguição destrutiva, no sentido de morte, de execuções, como nós tanto vimos nos fatos históricos daquela época, mas mesmo a rejeição, a perseguição, os apontamentos, né, naquilo que hoje popularmente é chamado, aquele que se declarava como cristão, sofria bullying naquela época, né, vamos dizer assim. Então a pessoa perdia seus amigos, a pessoa perdia aqueles que comercializavam com ele, né, que eram comerciantes naquela época também. Enfim, ele acabava sofrendo todas essas consequências. E aí, então ele dizia que deveriam aceitar aqueles que eram fiéis àqueles ensinamentos, assim como as próprias crianças também eram aceitas, utilizando exatamente o simbolismo da pureza, da ingenuidade das crianças. Então ele dizia que aquele que escandalizaram desses pequeninos que creem em mim, e esses pequeninos, mais uma vez, se refere exatamente aos seguidores do Evangelho daquela época, né, dos ensinamentos de Jesus daquela época, já que não havia Evangelho ainda naquela época, era melhor que se pendurasse uma mó de atafona e se lançasse ao fundo do mar. A mó de atafona, para quem já viu nessas fazendas antigas, né, eram aquelas duas pedras grandes, redondas, com um buraco no meio, que ficavam girando uma sobre a outra para poder moer, por exemplo, trigo. Né? Então eram pedras grandes mesmo, eram pedras pesadas. Então Jesus utiliza essa referência dizendo que a pessoa que pratica o escândalo é melhor que ela amarrasse uma pedra daquela no pescoço e se lançasse ao fundo do mar. Aqui nós temos então a primeira figura de linguagem. Para aqueles, por exemplo, que leem superficialmente, vão imaginar um incentivo à destruição, um incentivo ao suicídio, um incentivo à morte. Na verdade, não. Na verdade, fala sobre o autossacrifício. Mais vale se sacrificar do que proporcionar esse escândalo. E ele continua: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que se sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem um escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido.
E depois aqui, no próximo capítulo do mesmo livro de Mateus, repete essa mesma passagem. E se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta, lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Então, vemos aqui, claro, que essas citações, como elas foram transmitidas verbalmente, foram registradas verbalmente, é natural que muitas vezes sejam repetitivas. Então nós vemos ali livros de Mateus, livro de Lucas, tem muita semelhança nesses ensinamentos. Então se repetem num capítulo, depois se repetem em outro, só que agora encaixados em outro contexto. Enfim, nós temos ali então todas as passagens sendo citadas ali com uma certa regularidade. Então, inicialmente, a gente tem que pensar no escândalo. Eu me recordo de algumas situações em que uma atitude que é provocada, uma pessoa certa vez teve ali um comportamento que não era o adequado dentro dos padrões que nós temos hoje. Então, nós vemos isso muito na televisão hoje, principalmente, né? Vemos ali os escândalos sendo divulgados, escândalos de corrupção, escândalos no sistema de saúde, escândalos no sistema educacional, escândalo na vida pessoal das pessoas, envolvendo, por exemplo, intrigas, traições, infidelidade, enfim, tudo aquilo que acaba desequilibrando, né, o nosso modo de viver. E aí, então, uma pessoa acaba sendo denunciada. Por exemplo, no ambiente mais restrito da família, alguém cometeu um equívoco, e aí então uma outra pessoa ficou sabendo e acabou depois entregando, acabou depois denunciando o erro daquele que praticou. E aí então, inicialmente, a gente vê toda a repercussão, todos os transtornos que vêm como consequência daquilo tudo. Então, aqueles que foram ofendidos, aqueles que foram desrespeitados, acabam reagindo de uma forma muitas vezes agressiva, rompendo relações, destruindo a própria família em virtude da falta de confiança. Então, tudo aquilo que acaba vindo como consequência. Aquele que denunciou teve o seu próprio motivo. Ele foi responsável pela denúncia daquele escândalo, né, de provocar aquele escândalo, aquele grande barulho. Mas então a gente vai vendo normalmente, a gente começa sempre a analisar aquilo que acaba vindo para nós de um modo muito mais explosivo, que foram exatamente as consequências daquele ato inicialmente praticado. Então, aquela pessoa falou, ela é fofoqueira, ela é responsável, o outro acabou se sentindo ofendido, acabou reagindo, mas na verdade a gente muitas vezes se esquece da origem daquilo tudo. Então aquele que agora se torna vítima do próprio escândalo que provocou, ele na verdade, para se defender, ele acaba dizendo, é por culpa dele que isso aconteceu. Só que na verdade, ele é o próprio culpado porque o problema se originou nele. Então, pegando de um modo mais popular para nós aqui o que a gente vê na mídia, mas é importante a gente trazer isso para a nossa vida pessoal, embora muitas vezes não estejamos envolvidos nesse tipo de situação. Vemos, por exemplo, ali uma pessoa que foi denunciada de receber uma propina. Aí então alguém denuncia e ele então é tomado por uma raiva profunda daquela pessoa que acabou denunciando. E na verdade ele não se dá conta que se ele não tivesse recebido a propina, nada disso teria acontecido. Então a origem dos problemas acabam tendo como ponto inicial o próprio indivíduo. Acaba começando dentro dele próprio, pelas escolhas que ele faz, pelo uso do seu livre-arbítrio, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. E aí então, tudo isso que ele faz de negativo acaba depois se expandindo dentro do círculo social onde ele vive e eventualmente isso vai se tornar público.
Porque como nós lembramos naquele pensamento popular, não existe o crime perfeito. E também, um outro pensamento, o crime não compensa. Então, utilizando crime para cá, crime para lá, nós lembramos então daquilo que vem a ser o escândalo, e nós podemos trazer então como sendo o nosso próprio erro. Então, todo o sofrimento que nós sentimos, né, a que nós somos submetidos, que acaba se tornando público, a causa, o ponto principal, não é de quem tornou isso público. Na verdade, somos nós mesmos. De pensarmos assim, se eu não tivesse agido dessa forma, isso não teria acontecido. Diferentemente do que acontece quando alguém torna pública uma calúnia. A calúnia significa que é um fato que não é verdadeiro, que acaba denegrindo a imagem de alguém injustamente. Pelo menos injustamente naquele momento. Mas quando nós temos a responsabilidade e temos ali a consciência de que nós somos a causa daquele grande problema, aí então temos a oportunidade de fazer uma profunda reformulação no nosso modo de viver. Se eu sempre tenho problemas porque as pessoas descobrem as coisas erradas que eu pratico, o problema não é das pessoas. O problema é meu. Porque eu sou a origem de tudo. Então é importantíssimo para nós termos essa ideia do funcionamento da lei de causa e efeito, dentro daquilo que a doutrina traz para nós, insistentemente. Porque em todos os textos nós sempre vemos sobre a reencarnação, ouvimos falar sobre karmas, ouvimos falar sobre lei de causa e efeito. Toda causa traz um efeito. Se o efeito é a escandalização daquela minha atitude perante as pessoas à minha volta, a culpa não é das pessoas à minha volta. A causa se originou dentro de mim mesmo. Essa consciência para nós é fundamental, porque ela não apenas faz com que nós não joguemos a culpa sobre as pessoas que porventura vieram a descobrir ou vieram a denunciar, mas nós também começamos a tomar uma atitude mais passiva e introspectiva, de pensar assim, eu não devia ter feito isso, eu estou arrependido de fazer, eu preciso evitar esse tipo de fraqueza, eu preciso escolher melhor quais são as minhas ações para que tragam uma repercussão positiva. Então isso vai fazendo com que nós nos transformemos inicialmente. Esse é o ponto principal. Então é importante que diante de qualquer situação de uma vivência pública, e todos nós, sendo seres que vivem em comunidade, nós vivemos agregados nessa comunidade, por isso somos seres gregários. Então significa que se nós vivemos em comunidade, é importante que nós saibamos viver nessa comunidade. E essa sabedoria se dá exatamente de saber que todas as minhas ações trarão repercussões sobre mim e sobre as pessoas que estão próximas a mim. Eu tendo essa consciência, e se todos os elementos dessa comunidade tiverem também essa mesma consciência, significa que nós vivemos de um modo perfeito, de um modo saudável, em que todos respeitam a todos, todos conhecem os seus direitos, todos conhecem os seus deveres. Esse tipo de consciência, que é muito mais moral, porque a gente vê muito isso constitucionalmente, né? Nós temos direitos e deveres perante a Constituição, isso dentro da nossa legislação. Mas moralmente isso se torna muito mais profundo, porque eu tenho o direito de ser feliz, mas eu não tenho o direito de ser feliz, eu tenho o dever de respeitar as pessoas pela felicidade que elas desejam também conquistar. Então eu tenho o direito de ser feliz, mas não tenho o direito de construir a minha felicidade sobre o sofrimento dos outros. Então, dentro daquela expressão popular, o meu direito termina quando começa do outro, eu lembro que sim, eu tenho direitos, mas sim, também tenho deveres. Esse padrão moral, quando ele estiver bem estabelecido, bem concretizado, bem cristalizado dentro da nossa consciência, isso fará com que nós passemos por uma reformulação íntima muito profunda. Porque tudo aquilo que eu fizer, eu sempre vou pensar se as minhas atitudes não vão ofender outra pessoa. E no sentido de ofensa, nós podemos dizer assim que é interferir no direito que ela tem. Mas eu, utilizando aquela ideia de que eu tenho muito mais direito do que deveres,
aí a gente já começa a alimentar o nosso egoísmo. Porque eu tenho mais direito de ser feliz do que o outro. Eu tenho mais direito de passar por esse espaço do que o outro. E aí então eu começo a calcular quais são os meus direitos sem me preocupar quais são os direitos que os outros têm. E aí então nessa relação de interesses dentro de uma comunidade, é fundamental então o sentimento de fraternidade, de respeito, de responsabilidade, de amor ao próximo, que são expressões e são palavras que muitas vezes se tornam superficiais, se tornam banais pelo fato de nós as banalizarmos, pelo fato de não entendermos o seu verdadeiro sentido. De pensarmos, por exemplo, na ideia da fraternidade. A ideia da fraternidade significa exatamente a convivência saudável e respeitosa entre as pessoas. E quando nós começamos a observar o nosso modo de viver na atualidade, nós vemos que a fraternidade se torna apenas uma frase, uma palavra bonita para poder estampar a capa de algum livro, mas que não se torna para nós um padrão um padrão moral das nossas atitudes. Quando nós falamos sobre respeito, o nosso respeito é interessante. A gente sempre acha que nós temos mais direitos de ser respeitados do que de respeitarmos os outros. Porque essa ideia do respeito ao próximo exige de nós o sacrifício de nós mesmos. Para que eu possa respeitar o direito do outro, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que é mais meu direito do que dele. E aí então quando nós fazemos esse sacrifício pessoal, é exatamente a prática que nós temos, de colocar a prática dessa questão do respeito. Das responsabilidades é a mesma coisa. A responsabilidade significa que eu sou responsável pelas minhas próprias atitudes. Eu assumo as consequências daquilo que eu faço. Portanto, tendo essa consciência, todas as minhas atitudes serão prudentes. Serão calculadas dentro desse padrão de direitos e deveres. Para que, dentro desse modo de viver, nós evitemos qualquer tipo de escândalo. Porque o escândalo nada mais é do que a revelação de um erro alheio e trazendo todas as suas consequências, todas as suas repercussões. Vamos aqui então para as orientações de Kardec. Ele traz para nós aqui, bom dia pessoal que chegou, várias situações interessantes. A Rô tinha colocado um pouco mais acima ali também que para tornar público algo, temos que pensar nas 3 peneiras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque inicialmente eu comentei com vocês sobre aquilo que diz respeito a nós. Então, quer dizer, a origem dos problemas começam, de um modo geral, dentro de nós. Depois, quando nós vamos chegar naqueles que vão tornar público alguma coisa, naqueles que vão fazer algum tipo de julgamento, aí já sai da nossa esfera, já depende do outro. Aí depois a gente vai comentar sobre essa questão das peneiras, que são bem interessantes, né? É uma ideia bem interessante para a gente trabalhar. Então vamos lá, aqui as orientações de Kardec. Ele traz naturalmente aqui várias abordagens sobre as passagens que são trazidas para nós. Lembrando, né, que aqui Jesus, por exemplo, nas passagens do Evangelho, ele fala sobre lançar o teu corpo ao inferno. A gente já superou essa ideia do dogma do céu e do inferno, né? Lembrando sempre que fala sobre os transtornos que nós vivemos hoje. Todas as nossas angústias, todas as nossas infelicidades, todas as nossas, todo o sofrimento que nós vivemos, isso tudo nada mais é do que parte do nosso inferno íntimo, do nosso inferno pessoal. Então, se eu pratico alguma coisa que quebra ou que viola a minha consciência, significa que nesse momento eu começo a trazer para mim tormentos que antes eu não tinha. Porque nós temos, sem dúvida nenhuma, sofrimentos morais que fogem da nossa alçada. Por exemplo, uma pessoa muito querida que passa por uma dificuldade, nós sofremos pela dificuldade dela. E nós ajudamos tanto quanto nós podemos, mas nós não podemos ir além daquilo que diz respeito aos nossos limites. Mas quando nós falamos sobre as nossas próprias escolhas, aí sim começamos a perceber que nós somos os geradores do nosso próprio inferno ou do nosso próprio céu,
ou seja, o paraíso ou o inferno depende de nós. Mas isso para nós acaba não tendo muito valor na atualidade, e nós vemos isso de modo muito claro por aquilo que acontece na nossa vida. Acontece dentro de casa, nas nossas relações. Muitas vezes nós temos uma proposta de transformação, uma proposta de crescimento espiritual, mas um pai, um filho, um marido, uma esposa, uma pessoa próxima não tem esse compromisso. Ela vive a vida dela como se não tivesse nada além daquele momento que ela está vivendo. E certamente aquilo interfere em nós. Então nós vemos hoje que todas essas teorias que nós estamos estudando, elas, embora datem de aproximadamente 2000 anos, que Jesus já trazia isso naquela época, falando das mais variadas formas, os sábios do passado também fizeram interpretações corretas desses ensinamentos, há 2000 anos nós estamos gradativamente diminuindo a intensidade dos nossos erros, das nossas falhas. Mas elas continuam ainda existindo. Mas elas se transformariam de um modo muito mais rápido se esse entendimento tivesse sido absorvido já há mais tempo, com maior velocidade e com maior profundidade. Então, quando nós falamos sobre céu e paraíso, nós falamos exatamente das escolhas que nós fazemos. Porque ninguém pode fazer com que a nossa consciência entre nesse ciclo infernal sem que nós estejamos envolvidos com a ação daquela pessoa. Por isso que nós falamos, eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Ou então, eu estou com a consciência tranquila, apesar dos escândalos à nossa volta. Nós já não dissemos ou já ouvimos falar as pessoas dizerem assim, olha, estão falando um monte de coisa nas minhas costas, mas eu estou com a consciência tranquila. Significa exatamente isso. Significa que, apesar de todos os escândalos injustos que estão sendo divulgados à nossa volta, nós temos consciência da nossa própria inocência. Então, pelo fato de nós não trazermos a culpa, significa que, apesar da tempestade que acontece à nossa volta, o paraíso continua reinando dentro da nossa consciência. A mesma coisa, quando nós passamos o dia e deitamos e colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos tranquilamente com a nossa consciência tranquila, representa exatamente isso. As minhas ações durante meu dia não violaram minha consciência. Não trouxeram para mim nenhum tipo de tormento. Mesmo vivendo num ambiente tumultuado, mesmo convivendo com pessoas que têm opções de vida diferentes, essa é uma grande questão. Fala sério, colocou, né? Será que do lado de lá existem espíritos acusadores, perseguidores, infernizando os outros? É o que mais tem. Porque não precisamos pensar do outro lado, fala sério. Basta a gente lembrar o que acontece aqui no nosso mundo. A gente fica muito preocupado em tentar entender o que acontece no mundo espiritual como se os espíritos fossem seres diferentes de nós. O mundo espiritual nada mais é do que uma dimensão diferente da nossa. Mas quando nós falamos sobre comportamento de espíritos, comportamento de indivíduos, isso acaba acontecendo também aqui no nosso mundo. E a nossa consciência, nesse caso, lembrando sempre, né, que, como diz Paulo de Tarso, nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. E o que significa isso? Que nós temos espíritos ao nosso lado o tempo todo. Se são aqueles espíritos indiferentes, viram que nós cometemos um erro, porque nós falamos assim, eu fiz uma coisa escondida e ninguém percebeu. Quer dizer, escondida por quê? Porque eu estava sozinho? Eu estava sozinho fisicamente. Mas nós estamos constantemente sendo acompanhados por espíritos que, ou por simpatia, né, com a nossa causa, que pode ser uma causa positiva ou uma causa negativa, ou simplesmente espíritos curiosos, que nos acompanham. Você está andando na rua, de repente chega alguém que passa do seu lado, você observa, vê a aparência dela, vê ali mais ou menos o perfil, se interessa e vai atrás para ver onde ela vai. Nós não fazemos isso, de um modo geral, né, no nosso dia a dia, porque as pessoas perceberiam que estão sendo observadas. Mas no mundo espiritual não tem essa preocupação. Então, nós somos observados no nosso comportamento e nós somos observados naquilo que nós pensamos, já que o pensamento é uma lei universal. E os espíritos que têm condições de entrar em sintonia com a nossa mente percebem aquilo que nós estamos pensando,
antes mesmo de nós cometermos um erro. E aí no mundo espiritual, escândalos existem exatamente por causa das inimizades. Se eu não tenho nada contra aquela pessoa, embora eu saiba que ela cometeu ali os seus erros, para que eu vou perder meu tempo com ela? Agora, se eu tenho uma afinidade negativa com aquela pessoa, certamente eu vou fazer com que ela sofra todos os constrangimentos possíveis por causa daquilo que ela viveu. Então é a mesma coisa que acontece aqui do nosso lado. Você tem um vizinho que não gosta de você, ele vai estar de olho o tempo todo te observando para poder falar mal. E esse falar mal significa exatamente proporcionar esse escândalo. Vamos lá então, item número 12. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências, de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito, ou seja, de um certo barulho, de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Aqui o que Kardec comentou é que muitas vezes pessoas não praticam escândalos, não motivado pela caridade, mas porque também trazem culpas. Então eu dizia assim, olha, eu não vou falar mal do outro, porque senão vão falar mal de mim, porque realmente eles têm o que falar. E aí foi exatamente nessa ideia que Kardec coloca, de pensar, por exemplo, que sepulcros brancos por fora, túmulos caiados, como a gente já ouviu também, vasos limpos por fora e sujos por dentro. Então temos ali que, na verdade, o que reina nesse tipo de relação é exatamente a hipocrisia. Eu faço com aquela ideia exterior de que eu não tenho nada com isso, mas na verdade que se eu não tivesse nenhum motivo para também ser denunciado, eu faria com que o outro se constrangesse. Então é interessante que quanto menos erros nós cometemos, não significa simplesmente uma questão de treino. Eu estou treinando para não cometer erros. Mas eu sou uma pessoa que não suporta o mundo, eu sou uma pessoa que não suporta ninguém, que não tolera ninguém e tudo mais. Na verdade, não é assim que acontece. Quanto menos erros nós cometemos, demonstra mais sabedoria. E é o reflexo, claro, o reflexo natural da transformação interior que o indivíduo sofre. Se nós não demonstramos os nossos erros, mas intimamente temos ali aquele vulcão em ebulição, querendo praticá-los, certamente eles vão se exteriorizar. Não é possível nós contermos esses impulsos instintivos que nós trazemos em nós. Por isso, então, quanto mais nós nos transformamos, por reflexo natural as nossas ações também modificam-se. E continua para nós, então. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo por que não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, mais uma vez, a gente lembra sempre que o escândalo, nós poderíamos dizer assim, que seria aquela grande fumaça que se dispersa na atmosfera. Mas a causa da fumaça não é a atmosfera. A fumaça, ela não se auto-cria. Na fumaça é uma consequência de um fogo, de um incêndio, de uma queimada. Então é sempre assim que nós temos que pensar. Dentro de cada um de nós existe ali uma pequena chama. Você se lembra que nós conversamos sobre isso semana passada? Quando eu falei para vocês assim que embora nós
observemos as pessoas se corrompendo publicamente nesses grandes escândalos que estão surgindo, todos nós trazemos em nós chamas também de uma possível corrupção, embora seja ali uma chama menor. É aquela pequena vela que se encontra acesa, que ela só não se tornou um incêndio simplesmente porque não surgiu combustível para que ela pudesse se expandir, que ela pudesse se alastrar. Mas certamente aquele sentido ainda tem dentro de mim. Nós falamos sobre a violência. Vemos ali, por exemplo, as pessoas se matando na rua por causa de motivos banais. Muitas vezes nós não agredimos as pessoas na rua, mas dentro de casa nós soltamos aquele palavrão ofendendo o outro. O palavrão nada mais é do que uma agressão. Embora não seja física, ela é uma agressão moral. Então, agressão por agressão, nós somos tão agressivos quanto os outros. O que muda, na verdade, é exatamente a intensidade. Então, essa chama da violência, ela está acesa dentro de nós. Aliás, se nós pudéssemos olhar dentro de nós mesmos, nós veríamos ali aquele monte de focos de incêndio acesos em todas as áreas morais, as áreas dos vícios, as áreas do comportamento, em todas as situações. Raros são aqueles que conseguiram dominar plenamente os seus próprios instintos. Nós somos movidos ainda pelo instinto. E é exatamente isso que nos desequilibra, porque o instinto acaba tendo uma ação muito mais intensa do que a capacidade da nossa razão, da nossa consciência de impedi-lo. Mas isso vem diminuindo gradativamente. Se nós voltarmos 2 ou 3 encarnações no tempo, nós veríamos ali comportamentos que certamente seriam extremamente constrangedores para nós. Eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu pensava dessa forma, eu não acredito que tal coisa aconteceu por minha causa. E basta a gente ver a nossa vida atual, as consequências que nós temos das nossas relações, as consequências que nós temos projetando sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida social. Se nós não temos aquela vida perfeita, aquela vida redondinha, é exatamente porque a nossa vida hoje traz consequências do passado, de causas do passado. Então a gente vê que esses escândalos, eles vêm, na verdade, se perpetuando geração após geração ou encarnação após encarnação. Só que, felizmente, cada vez mais ele vai diminuindo a sua intensidade. Cada vez mais ele vai diminuindo a sua ação. Então aqui Kardec coloca para nós, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Nada mais é para nós do que simplesmente a manifestação do erro. Porque aqui, como eu falei para vocês, ele está falando sobre o mal, o escândalo legítimo. Não é aquele escândalo da calúnia. Porque o escândalo da calúnia, a gente lembra, embora ele gere um sofrimento moral, com o tempo tudo se esclarece. E aquele que provocou esse escândalo falso vai sofrer as consequências disso tudo, perante a sua própria consciência. Mas nós falamos daqueles escândalos que revelam erros alheios. Vamos aqui então para o item número 13, para a gente continuar do nosso capítulo aqui. 13. É necessário que sucedem escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e que os homens tenham obrigação de e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. Então a gente lembra aqui, quando se fala assim, o escândalo é uma necessidade da sociedade? Obviamente que não. Mas ele é uma consequência natural do perfil da sociedade. Uma sociedade que não pratica o mal, nesse caso, uma sociedade que não pratica o mal é uma sociedade que não tem por que praticar escândalos. E esse mal não é apenas na geração do próprio fato, mas é até mesmo na divulgação de uma mentira.
Então, se eu não tenho esse mal vivo dentro de mim, eu não causo mal para mim mesmo e não causo mal para as pessoas. Então nós vemos que o escândalo ele é uma característica aqui do nosso mundo hoje, exatamente porque instintivamente nós temos aquela ideia de que os meus direitos são mais importantes que os meus deveres. Nada mais é do que o império do egoísmo na vida de cada pessoa, ou dentro de cada pessoa. Então nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo de imperfeições morais, um mundo de pessoas que trazem suas falhas, pessoas que trazem ainda um grau de ignorância muito grande com relação a essas leis naturais que nós estamos tentando aprender, tentando resolver essas questões do nosso dia a dia. Mas nessas tentativas, eventualmente, nós acabamos falhando. E quando eu falho, certamente naquela ideia da competitividade que existe no nosso mundo hoje, e nós, certa vez, quando nós estudamos sobre o nosso modo de viver, nesse estímulo da competição, nesse estímulo da superação, na ideia de que a felicidade é sempre aquela questão de uma conquista de um espaço aqui no nosso mundo material, se eu vou conquistar um espaço, inicialmente eu preciso afastar as pessoas que estão ocupando, para depois eu tomar posse dele. Se eu estou afastando as pessoas, a pergunta é, essas pessoas estão querendo ser afastadas? Se elas também querem aquele espaço, nós vamos então brigar por ele. Então nós aprendemos exatamente isso hoje. Nós estamos brigando por espaços físicos, nós estamos brigando por espaços da autopromoção, nós estamos brigando por espaços da conquista da tal felicidade que nós imaginamos. Então é sempre importante nós pensarmos nessa relação de disputa que nós temos hoje, diferente daquela ideia que nós comentamos inicialmente, falando, por exemplo, sobre a questão da fraternidade. A fraternidade é uma ideia muito bonita, a fraternidade é uma ideia muito nobre, porém é uma ideia muito pouco praticada. Exatamente porque ela exigiria de nós um sacrifício que nem sempre estamos dispostos a fazer, que é um sacrifício dos meus próprios interesses. E como os nossos interesses ainda estão voltados para a nossa satisfação pessoal aqui no mundo físico, nós não temos por que abrir mão desses prazeres pensando naquilo que poderia acontecer no mundo espiritual. Como é que eu posso organizar a minha vida? Pelo menos é isso que nós desejamos, mas é uma pergunta legítima. Como é que eu posso organizar a minha vida tentando alcançar uma felicidade espiritual, vivendo num mundo que nós estamos agora, em que tudo acontece imediatamente, em que o nosso corpo físico exige conforto, exige prazer, exige satisfação? Como podemos imaginar separar essa nossa realidade do nosso cotidiano com aquela realidade que nos espera no mundo espiritual? Então, nós estamos numa fase em que estamos assim transitando entre aquilo que acontece no mundo físico e trazendo para nós aquela ideia que é projetada no mundo espiritual. Só que, claro, o mundo físico exerce sobre nós uma ação muito mais intensa do que aquilo que nós imaginamos que vai acontecer no mundo espiritual, que para nós ainda é uma utopia, para nós é muitas vezes até uma fantasia. Esse é um problema que nós observamos. No item número 14, vamos lá. É necessário que venha o escândalo, para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Então, nesse caso, quando nós falamos sobre a questão da necessidade do escândalo,
ela vem, na verdade, como uma lei de transformação. Quando nós falamos sobre a divulgação das nossas falhas, exige que nós modifiquemos o nosso comportamento. Porque, na verdade, eu estou tornando público um defeito. E, por incrível que pareça, o orgulho, ele nos afeta muito, o escândalo, nos afeta muito mais no orgulho do que necessariamente na consciência do erro. Olha que interessante isso. Tanto é assim que nós percebemos que, quando algo se torna público, de uma atitude que nós tomamos, não precisamos falar de grandes coisas, não. Você falou mal de alguém, alguém ouviu e comentou assim, olha, o fulano falou mal de você. Até as atitudes que comprometem a estabilidade, a nossa estabilidade emocional, a estabilidade da nossa família, a estabilidade da sociedade como um todo, até as atitudes mais complexas, atitudes mais graves. Mas então nós percebemos que quando nós falamos sobre essas questões que dizem respeito às escolhas que nós fazemos, ao uso do nosso livre-arbítrio, se eu tomei uma atitude errada, porque eu sei que estava errado, como eu comentei com vocês, até as crianças sabem quando eu estou fazendo coisa errada. Basta perceber que elas estão em silêncio. Aqui em casa, cachorro, quando faz uma coisa errada, ele olha para trás para saber se ninguém está vendo. Então, se os animais têm esse nível mínimo de consciência do que está fazendo de errado, imagina nós, que temos a nossa consciência desenvolvida. Quando nós fazemos uma coisa errada, nós sabemos que estamos fazendo errado. Porque o nosso grau de entendimento já nos estabeleceu para nós um parâmetro daquilo que é errado e daquilo que é certo. Nós já somos capazes de diferenciar, de discernir o certo do errado. Então, muito bem, sabemos que estamos fazendo uma coisa errada. Se por acaso esse nosso erro se torna público, e aí então nós sofremos o constrangimento das pessoas descobrirem aquilo que nós fizemos, nós sofremos pela descoberta, não sofremos pelo erro. Porque se ninguém tivesse descoberto, nós continuaríamos cometendo esse erro. É muito curioso quando nós vemos numa delegacia, por exemplo, quando pessoas são presas por cometerem um crime. Aí o repórter pergunta, mas você está arrependido? Estou sim, senhor. Na verdade, esse arrependimento é pelo fato de ter sido preso. Porque naquele momento, se ele não tivesse sido preso, ele não teria modificado a sua conduta. Então, na verdade, nós começamos a fazer o quê? Esse processo de transformação que nós sofremos, ele começa inicialmente pelo nosso constrangimento, pela dor moral que o nosso orgulho sofre. Depois nós começamos a tomar consciência de fato das atitudes que nós tomamos. Então é importante que nós evitemos que isso aconteça. Que nós comecemos desde já limitar as nossas ações dentro daquelas regras, não seriam regras, vamos colocar de um modo muito mais amplo, dentro daquela filosofia moral que nós abraçamos. Pode ser a filosofia cristã, pode ser uma filosofia socrática, pode ser uma filosofia budista, algo que faça você se sentir bem, ou algo que faça você agir no bem, sendo feliz agindo no bem, não se iludindo com essa suposta felicidade. Então, se nós não provocamos uma causa, nós não temos por que sofrer pelas consequências disso tudo. Então nós vemos, como Kardec coloca para nós, o mundo vai se transformando naturalmente, exatamente porque nós vamos sofrendo o impacto no nosso orgulho. Então a humildade, na verdade, ela não brota simplesmente por uma questão natural. Ela vem como uma consequência do sofrimento do orgulho. Porque nós trazemos o orgulho como algo natural. A humildade é algo que não brota com tanta simplicidade assim. Porque o que o orgulho faz? O orgulho faz com que nós nos sintamos mais importantes do que todos. O nosso instinto mais primitivo já dizia, você deve sobreviver, você deve ser o mais forte, você deve acumular aquilo que é bom para a sua sobrevivência, você deve viver num lugar melhor. Então nós aprendemos, desde as fases mais primitivas, a cultivar esse orgulho. Já a humildade é algo que começa a se desenvolver com a elevação desse princípio espiritual.
ou desse princípio inteligente. Então vemos que somente quebrando inicialmente a barreira do orgulho, porque ele é o ponto principal, ele cria em torno de nós uma grande carcaça. E essa carcaça tem que ir sendo quebrada gradativamente, ela vai descascando com o tempo, descascando, até chega uma hora em que ela simplesmente desaba. É imaginar mais ou menos uma casca de ovo e você ficar lixando essa casca de ovo, até ela ficar numa espessura tão fina que ela praticamente se desfaz. O nosso orgulho é a mesma coisa. Só que para poder quebrar a casca do orgulho, são as pancadas de fora que vão fazer com que isso aconteça. São as humilhações. Porque o oposto do orgulho, ele é a humildade. Mas a grande consequência do orgulho é a humilhação, que é, sem dúvida nenhuma, um valor muito diferente do que o simples e puro, a simples e pura humildade. Não tem como evitar, né, falar sério. Onde você vai, você leva consigo aquilo que você pratica, é inevitável. Né? O Hermes colocou aqui embaixo, né, o orgulho é o grande rio lamacento que cultiva seus afluentes, né, tais como a vaidade, ira, ódio, avareza, tudo vem como consequência. Então nós vemos assim que os escândalos, a primeira coisa que os escândalos fazem é atingir a nossa imagem. Porque o erro foi praticado porque nós quisemos praticar. Não foi uma atitude sem querer. Aqueles que erram com a intenção de acertar, claro que tem um atenuante, diminui a intensidade do erro que ele praticou. Ele errou por ingenuidade. Kardec mesmo fala sobre isso no Livro dos Espíritos, conversando com os instrutores, falando quem é mais culpado, um selvagem canibal ou um advogado que comete erro? E a resposta foi clara, o advogado. Porque o advogado é um homem inteligente, é um homem consciente, ele tem conhecimento das leis, e quando ele burla essas leis, ele faz com conhecimento de causa. Já o canibal, ele vive de um modo primitivo, a sua consciência não foi desenvolvida para ter essa ideia de que aquilo que ele faz é um erro. Então nós vemos que quanto mais esclarecidos nós somos, e nós retomamos naturalmente aquela ideia que Jesus trouxe para nós, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o esclarecimento é um patrimônio que nós recebemos de extremo valor, só que nós não temos essa preocupação de valorizá-lo. Porque o conhecimento para nós, ele nada mais faz do que nos envaidecer e não trazer a devida responsabilidade. Daí então, a necessidade do escândalo na nossa sociedade vem exatamente para que nós quebremos gradualmente essa couraça do orgulho que nós criamos. Sem isso, sem esses escândalos, nós continuaremos vivendo dentro do nosso mundo íntimo como se nós fôssemos as pessoas mais especiais do mundo e que as nossas ações não teriam consequências para ninguém. Eu posso fazer o que eu quero, que ninguém vai me entregar. Seria mais ou menos essa a ideia. Eu posso falar mal, eu posso brigar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai falar mal de mim. E aí então eu vou continuar fazendo isso interminavelmente, quer dizer, indefinidamente, até que alguma coisa me faça parar. E o que é exatamente essa coisa que faz parar? Dentro de uma relação social, são os escândalos. As pessoas então mostrando os meus erros, tornando públicos os meus erros. E aí então eu vou tomar como reflexo natural. Para evitar que falem mal de mim, eu vou parar de fazer o mal. Não porque eu tenho consciência de que o mal é errado. Eu vou fazer isso para evitar as consequências que estão me incomodando. É mais ou menos a ideia que nós fazemos, vamos pegar aqui algo que é muito comum no nosso dia a dia, a questão da alimentação. Por que as pessoas fazem dietas? Por que as pessoas selecionam aquilo que comem? Porque acham saudável ou começa por uma questão de necessidade? Aí é aquele que tem problemas estomacais, gastrointestinais, é aquele que tem problema com obesidade, é aquele que tem problema com intoxicação alimentar, é aquele que tem problemas com diabetes, e assim os problemas vão surgindo para fazer com que nós freiemos os nossos impulsos. No caso, por exemplo, de um outro instinto que é muito poderoso sobre nós, a sexualidade. As pessoas praticam
O sexo sem nenhum tipo de responsabilidade. Quais são as consequências? Temos desde as questões orgânicas, no caso, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis. Temos questões também orgânicas, mas mais complexas, no caso, por exemplo, de gravidezes indesejadas. E temos a questão moral dos escândalos apontando aquela pessoa como sendo promíscua, como sendo isso, como sendo aquilo. Então, na verdade, se não houvessem essas barreiras, eu viveria o tempo todo movido pelos meus próprios instintos. Daí a necessidade do escândalo. O escândalo, então, é uma barreira moral que nos impede de continuarmos praticando aquelas ações. O roubo e assassinato seria o erro. Fala sério. O escândalo seria a denúncia. O escândalo seria a punição da pessoa que praticou esse erro. Então a gente lembra sempre que escândalo a gente pode entender como consequência do erro praticado. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou aqui em cima, quanto mais lhe será dado, mais lhe é cobrado também, sem dúvida nenhuma. Nesse caso, como você colocou também a questão da infidelidade, a infidelidade é o desrespeito que você tem para com o próximo. Então, quer dizer, existe uma relação estável entre duas pessoas. E tanto aquele que assedia quanto aquele que cede pratica esse erro. E esse escândalo seria exatamente o sofrimento moral da descoberta daquilo que foi feito. Vamos aqui continuar o próximo item, que tem mais aqui outros pontos de vista. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Aqui Kardec colocou assim: e se por acaso os escândalos desaparecerem? Os escândalos, a gente lembra, ele é uma consequência natural do erro. Então não é o escândalo desaparecer como se fosse uma ferramenta que Deus simplesmente tirasse, ou uma engrenagem, podemos dizer assim, uma peça do motor que Deus simplesmente tirasse. Na verdade, o escândalo faz parte das consequências das ações. Portanto, como colocou Kardec aqui, um mundo fraterno, um mundo com comunhão de homens de bem, é um mundo que praticamente não tem escândalos. A menos naqueles espíritos que acabam de adentrar nesse mundo, e esse mundo ainda não é suficientemente avançado para poder se colocar na condição de um mundo feliz. Mas o mundo feliz não tem escândalos pelo fato de não ter erros. Porém, nos mundos primitivos, naqueles que estão se formando agora, recebendo espíritos naqueles primeiros graus de evolução, o escândalo é natural o tempo todo. Só que esse escândalo ele traz consequências mais graves. Porque a violência, a destruição, vem como reflexo direto daquilo que é feito. Então nós estamos no nosso mundo hoje cheio de escândalos. É o mecanismo que nós temos hoje. Mundo regenerado, de espíritos regenerados. Como o próprio nome diz, espírito regenerado é um espírito que já conseguiu corrigir os seus erros. Conseguiu reconstituir as suas imperfeições. Portanto, é um espírito menos vulnerável a essas fraquezas de caráter. Consequentemente, se submete, sofre menos o efeito dos escândalos.
Continuando, 16. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que se serviu sem saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para um pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer o seu pai, e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso, e deverá ser castigado por sua vez através de seus próprios filhos, ou de outra maneira. Então nós pensamos o seguinte: aquele que faz a denúncia de um escândalo, aquele que faz, que promove esse tumulto dentro de uma sociedade, o ponto principal que nós temos que observar é exatamente qual é a motivação que ele tem. Porque você pode fazer uma denúncia para destruir alguém por quem você tem antipatia. Significa que você fez uso do mal para fazer o mal. Agora, tem uma passagem interessante que Jesus traz uma dica. Deixa eu pegar rapidamente aqui a passagem do Evangelho. Porque ele orienta exatamente de que forma que nós temos que pensar nessa questão de como denunciar um erro. Quer ver só? Aqui. Eu vou ler para vocês aqui todo o capítulo 18, que ele é pequeno esse trecho que a gente vai ler, e aí a gente já faz um reflexo, uma reflexão, uma reciclagem daquilo que foi dito até agora. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aqueles que se tornaram humildes como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. A mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. A gente vê a diferença de tradução, né? Aqui nessa Bíblia fala fogo eterno. Na Bíblia que Kardec utilizou, fala fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é verdade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Agora que é interessante que eu comentei com vocês, de que forma que essas denúncias, que esses escândalos devem ser feitos, o que essas denúncias. Diz assim para nós: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 pessoas, 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diga-o à igreja.
e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e que tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E aqui depois ele continua. Mas o importante para nós foi pensar que muitas vezes você viu um erro. De que forma que esse erro deve ser tratado? Sem dúvida nenhuma, são situações das mais constrangedoras que nós vemos hoje. Porque às vezes você vê o erro, mas como é que você vai, talvez, se meter na vida dos outros? Você vai até ele, reservadamente, isso é a palavra de Jesus. Isso na teoria, né, e também com uma grandeza moral de Jesus, seria muito fácil chamar você no cantinho e falar assim, você está errando. Agora nós que estamos na mesma condição, no mesmo patamar, como é que nós podemos chamar a atenção de alguém, sendo que nós mesmos carregamos as nossas próprias mazelas? Daí então essa forma, quer dizer, faça da forma mais caridosa e mais generosa que puder. Do contrário, é melhor se abster. Principalmente porque as nossas motivações, de modo geral, as nossas motivações ainda são muito egoístas. Você tem antipatia por alguém e você denuncia simplesmente por não gostar daquela pessoa. Significa que você utilizou, se o escândalo é um instrumento do mal, porque lembra que essa corrigenda que Jesus passa, ela é feita de um modo pessoal, depois de um modo ainda particular, depois de um modo coletivo dentro daquela comunidade. E isso não é caracterizado como um escândalo, de você simplesmente destruir moralmente uma pessoa, publicamente, sem sequer ter tomado as atitudes mais privativas, mais reservadas. Então, se o escândalo é um mal, aquele que usa o escândalo pensando em fazer o bem, na verdade está utilizando um instrumento, também um instrumento mau. Vamos aqui para o nosso próximo item, senão a gente não vai conseguir ler toda essa parte aqui. Item 17, essa parte é muito interessante. Se a tua mão te serve de causa de escândalo, corta-a. Figura energética que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento de uma ação má. Ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem de para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas outras não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Aqui a gente pode ver isso de um modo mais claro na nossa vida atual. Muitos de nós estamos aqui hoje numa vida privada de muitas liberdades, seja uma liberdade social, uma liberdade física, uma liberdade financeira, uma liberdade afetiva, porque nós optamos por esse tipo de vida. Nós fizemos uma programação pondo restrições nas nossas ações em virtude de escândalos do passado. Como Jesus disse, mais vale a pena você cortar a mão e entrar nos céus com essa limitação do que você entrar com as duas mãos queimando no fogo eterno, entre aspas. Significa que muitas vezes nós programamos a nossa vida evitando certas liberdades que para nós proporcionariam apenas uma queda moral que nós poderíamos sofrer. Então, eu optei em ter esse tipo de vida. Por que eu optei esse tipo de vida? Porque eu preferi abrir mão daquilo que eu poderia ter. Então isso faz parte da nossa programação reencarnatória, como faz parte também do auxílio que nós recebemos dos espíritos que nos ajudam a termos esse tipo de experiência. Então, se nós não temos capacidade de elaborarmos a nossa programação reencarnatória plenamente, nós temos pelo menos as orientações que nós recebemos, que é exatamente, olha, nós podemos, mais vale para você ir com essa dificuldade do que você ter aquela liberdade. Por exemplo, vemos que muitos vícios que fazem parte da nossa vida hoje,
poderiam ter sido vícios piores no passado. Vícios das substâncias, vícios da alimentação, vícios da sexualidade, vícios do comportamento social. A fofoca, a violência são vícios. Eu não pratico a violência porque a violência é um impulso da minha personalidade, é porque eu gosto. Se eu gosto de praticar aquele erro, significa que ele é para mim um vício moral. Então, numa programação reencarnatória, por exemplo, em que eu venha com uma restrição de uma doença pulmonar, certamente não veio ao caso. E aí então seria mais ou menos utilizando essas mesmas palavras que Jesus trouxe, mais vale a pena você trazer um pulmão deficiente do que você vir com um pulmão puro e continuar praticando os seus erros. Mais vale você trazer um organismo deficiente do que você ter um organismo saudável continuando praticando os seus erros. Mais vale você vir numa condição social com grandes dificuldades do que você ter liberdades financeiras fazendo o mal que você fazia. Então podemos perceber que essa ideia, ela se reflete nas nossas ações do presente, como também do passado que vieram para o presente se desdobrando. Então hoje nós podemos ter atitudes mais sábias, mais equilibradas, evitando, por exemplo, que no futuro nós tenhamos que cortar as nossas mãos, cortar os nossos pés, arrancar os nossos olhos. Se por acaso eu fico observando nas pessoas aquilo que elas têm de defeito, aquilo que elas fazem de equivocado, é melhor eu ter nascido cego. Porque assim eu não ficaria prestando atenção naquilo que os outros têm de falho e não ver minhas próprias falhas. Então nós vemos que a nossa programação reencarnatória, ela se encaixa perfeitamente nesse ensinamento, nessa passagem do Evangelho, que mostra para nós exatamente que mais vale você se restringir do que você usar uma liberdade de um modo equivocado, que vai te proporcionar sofrimento e ao mesmo tempo gerar também um sofrimento nas pessoas que estão próximas. E aquele círculo vicioso que nunca acaba. Então o escândalo vem para nós como uma barreira moral. Se nós não queremos ser escandalizados, não pratiquemos os nossos erros. Que sim, aquele que pratica o escândalo, aquele que faz o escândalo, certamente cometeu um erro. Mas o erro principal está em nós, não está nele. A menos que ele faça aquilo com má fé. Aí o problema é dele. Como eu disse para vocês no início, a minha consciência continua tranquila. Agora, se a minha consciência se encontra maculada pelo meu erro, o escândalo que foi feito é secundário, porque o mal também está em mim. Então a gente sempre tem que pensar dessa forma. Na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Porque o escândalo, como eu falei para vocês, é uma consequência de uma vida social. Se eu vivesse isoladamente no alto de uma montanha, eu não teria preocupação nenhuma. Eu continuaria vivendo a minha vida sem sequer me dar conta dos erros que eu estou praticando. Imaginar, por exemplo, que eu vivo no meio do mato, desmatando tudo e matando animais para poder viver meu conforto. Eu vou continuar fazendo isso até que alguém venha e me denuncie. Aí depois apareça a polícia e fala, você praticou um crime, você está preso. Ou então, como se diz popularmente, esteja preso. Mas se ninguém me denunciar naquele caso, aquela denúncia equilibrada, como eu falei para vocês, tudo começa no círculo íntimo daquela pessoa. O erro daquela pessoa não precisa se tornar público para que ele comece a sua correção. A menos que a gente vá então galgando essas etapas. Primeiro você vai, depois você vai com pessoas que possam também te ajudar, e depois você vai e comenta com aquela comunidade. Teve um caso, só para a gente fechar, um caso que dizia o seguinte, e depois a consequente orientação. Era uma família, um casal, e o marido, aliás, a esposa, ela acabou tendo um caso de infidelidade e engravidou. E aí então, mas ela não falou que era de um relacionamento extraconjugal. Ela disse que o filho era do marido. Só que uma pessoa da família dela sabia desse caso. E depois de muito tempo essa pessoa começou a ter esse drama de consciência. Eu falo ou eu não falo? E aí então recorreu à orientação de um grupo espírita. E nesse grupo, o orientador era no centro espírita, o orientador
trouxe um conselho muito sábio. Ele falou o seguinte, utilizando exatamente aquela referência das 3 peneiras. A primeira peneira é da verdade, a segunda é da utilidade e a terceira é da caridade. Então, se aquilo que nós vamos falar passar por essas 3 peneiras, então ele é legítimo. Então, primeiro, é verdade aquilo que foi aquele fato daquela gravidez e tudo mais? Sim, é verdade. Segundo, para que você falaria aquilo? Qual a utilidade dessa informação? O pai era apaixonado pela filha. Era uma menina que tinha nascido. Só que a filha não era dele, ele não sabia. A orientação da Casa Espírita foi o seguinte: deixa as coisas seguirem seu curso natural. Aquilo que você está pensando, a pessoa, claro, ela perguntou o que faria com essa informação que estava incomodando. Ela não tinha intenção de trazer nenhum tipo de prejuízo. Deixa a vida seguir seu ciclo natural, e que no mundo espiritual as coisas vão se resolver entre eles. Porque isso para você agora não faz diferença nenhuma. Não faz diferença para você. Aquilo que você revelar vai trazer uma perturbação numa família que está harmônica, embora, por exemplo, a mãe traga ali um peso na consciência do erro que praticou, porque todos os dias ela vê, ela deve sentir, né? Cada vez que aquele pai beija aquela filha, aquilo na consciência dela deve pesar. Olha, ele está beijando uma filha que não é dele. Então deixa que no mundo espiritual eles resolvam isso entre eles, porque agora as coisas estão equilibradas. Então, sempre pensar dessa forma. Todas as vezes que nós nos depararmos com uma situação que deveria ser revelada, a gente sempre tem que pensar no menor dano possível. Sempre utilizar a verdade, a utilidade e a caridade. Porque aí sim nós faremos algo, embora muitas vezes possa se transformar num escândalo, nós fizemos com a consciência voltada para o bem. Claro que nós não vamos agir da forma mais sábia possível, porque nós não temos toda essa sabedoria. Então, pessoal, essa questão de cortar a mão dos escândalos. Então vale muito mais nós inicialmente extirparmos de dentro de nós o erro, do que esperarmos depois resolver o problema do escândalo que foi feito em torno do nosso próprio erro. Então sempre pensemos nisso, que é o ponto fundamental. Né? Exato, né, Spock? Então, nós não temos sabedoria para fazer um julgamento, e muitas vezes não temos nenhuma visão ampla daquilo que envolve aquela situação do passado, do presente